E o nosso próximo convidado, Fernando Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção, a ABIT. Pimentel, seja bem-vindo, bom falar com você. Obrigado aqui pela presença no All News, né? E aí eu te passo a palavra... Bom dia! E aí eu te passo a palavra perguntando para você quais são os impactos para o setor da indústria têxtil, do setor da confecção, do tarifaço imposto por Donald Trump. Bom dia a vocês, um prazer muito grande estar conversando sobre esse tema tão candente e tão importante. Bom, com essa taxação de 10 mais 40, ou seja, 50 pontos percentuais, aqueles produtos que ficaram taxados praticamente perdem o mercado norte-americano. Um produto só ficou isento, que são os cordéis de sisal, o que não deixa de ser relevante, tendo em vista a importância dessa produção no estado da Bahia. Nós temos mais de 35 mil pessoas vinculadas a essa cadeia de produção, e esses cordéis são utilizados muito no agro americano. Mas é óbvio que todos os demais produtos, toda a área de moda que agrega mais valor, todos os tecidos técnicos, tudo isso tem uma inviabilidade praticamente total, considerando essa taxação que foi colocada nos produtos têxteis brasileiros, têxteis confeccionados. E óbvio que a partir de agora, já vimos tendo contato com as nossas contrapartes nos Estados Unidos, e a partir de agora nós vamos intensificar. Primeiro, estamos conversando com as empresas mais relevantes nessa cadeia de exportação aqui do Brasil, entender o que elas estão conversando com seus clientes naquele país, e, ao mesmo tempo, nós estamos conversando com as companhias que têm investimentos aqui e lá para sentir o pulso daquilo que nós poderemos fazer de mais objetivo nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas o fato inconteste é que, a despeito de nós podermos aí até os produtos já embarcados poderem ser desembaraçados, etc., mas o futuro fica comprometido. E não há nenhuma razão específica do ponto de vista nem do Brasil, e muito menos do nosso setor, tendo em vista ser um comércio saudável. Pelo contrário, nós estamos até conversando com as nossas contrapartes nos Estados Unidos, associações congêneres, de avançarmos no bilateral setorial, considerando as imposições tarifárias que foram colocadas na Ásia, que é o grande centro fornecedor dos Estados Unidos, que é o maior importador do mundo de têxteis confeccionados. No ano passado foram mais de 100 bilhões de dólares, e deste total a China participou com mais de 20 bilhões de dólares. Nossa expectativa de exportação esse ano é da ordem de 500... Pois não? Eu ia perguntar justamente isso, né? A China está vivendo hoje uma trégua com os Estados Unidos, né? Trocaram taxas ali acima dos 100%, a certa altura estabeleceram uma trégua de 90 dias, que está vencendo agora no dia 12 de agosto, e tudo leva a crer que eles renovarão essa trégua e vão chegar ali a um ponto de consenso, aparentemente. São dois gigantes, estão brigando lá em cima. O que eu queria lhe perguntar é se a China, que é boia de salvação para outros setores, exportadores do Brasil, como o agronegócio, se a China, no caso da indústria têxtil, pode ser um algoz, se essa exportação do Brasil para os Estados Unidos pode, dependendo do acerto que o Trump fizer com a China, pode ser substituída por produtos chineses. Se o Brasil pode perder esse mercado para a China? Josias, a China, no nosso caso, ela é o algoz. Tanto que, no primeiro momento, quando houve a imposição das taxas pelos Estados Unidos nos produtos chineses, nossa principal atenção estava no desvio de comércio. Ou seja, não que o mercado brasileiro pudesse absorver aquilo que a China exporta para os Estados Unidos. E óbvio que não houve a interrupção dos negócios, mesmo com a taxação, houve queda, porque não há um substituto à altura. Mas a nossa atenção maior estava vinculada a produtos chineses que não fossem para os Estados Unidos, fossem para outros mercados, incluindo o Brasil em particular, e mercados que nós tradicionalmente somos exportadores, principalmente aqui na América do Sul. Então, olhando para este quadro, o Brasil pode ser facilmente trocado pelos asiáticos, e a China é o grande destaque, como tem Vietnã, como tem Bangladesh, Índia, Turquia e o México,
pelo acordo que ele tem de comércio com também os Estados Unidos. Então, para nós estamos aí meio como que o ouriço entre o mar e o rochedo, porque perdemos um espaço mercadológico que não é grande, considerando o faturamento da nossa indústria, mas é muito importante para as empresas que trabalham naquele mercado. O mercado americano tem uma característica muito interessante. Depois que você consegue se estabelecer, ganha confiança, por ser o maior mercado do mundo, ele vai embora, ele cresce. Claro que o Brasil, por não ter nenhum acordo com os Estados Unidos, jogava com desvantagem pelas tarifas que nós pagávamos já, independentemente das sobretarifas, vis-à-vis alguns países asiáticos. Não a China, mas a China é uma outra forma de competir, que não há nada parecido no mundo. Mas seja como for, nesse caso, nós perdemos o mercado, que ele pode ser ocupado por outro concorrente, a despeito da gente trabalhar nos mercados mais nichados, e ao mesmo tempo continuamos a ser atacados pelos produtos asiáticos dentro dessa nova configuração do mundo. Ô, Fernando, os Estados Unidos, né, o governo Donald Trump implementou a taxação das blusinhas do lado deles também, né? O Brasil teve a taxação, né? Houve muita celeuma, um dos objetivos, inclusive, era proteger a indústria nacional nesse setor. E aí o pessoal até falou, mas nos Estados Unidos não tem isso, e o governo Trump baixou, né, aquelas compras, os chamados minimis, né, baixou, implementando também uma tarifação que vai subir o preço, principalmente porque lá como aqui, muito se encomendava de roupas da China, roupas do Sudeste Asiático, né, para chegar ao Brasil. Essa implementação dessa tarifa nos Estados Unidos, esse fim, essa suspensão da isenção que estava lá e essa cobrança dessa tarifa sobre esse envio para consumidores individuais de roupas, principalmente, também deve ter um impacto aqui no Brasil no sentido de que, olha, se aumentar o valor lá, vai acabar abrindo também espaço para exportação do Brasil, ou seja, é capaz de recuperar alguma coisa nesse processo, não? Muito bem colocado, porque esse é o segundo tema que nós não tínhamos abordado ainda. Lá em Minas tem uma frase que acho que ilustra bem isso. Além da queda, ainda tem o coice. Ou seja, os Estados Unidos acabou com o de minimis e ou pelo menos era, o maior mercado das plataformas digitais internacionais. E aí nós teremos a segunda questão que poderá nos impactar em termos de desvio de comércio. Além do desvio de comércio das importações convencionais que vêm pelos containers, poderemos ter também um ataque pelas lados das plataformas. Então, os Estados Unidos estabeleceu o fim do de minimis e uma taxação. Também nos afeta as exportações para lá. Por quê? Dentro das exportações que nós fazemos, além daquelas tradicionais, muito era feito pelo correio, pelo exporta fácil, dos pequenos produtores que tinham clientes lá nos Estados Unidos, em regiões específicas, na Flórida, na Carolina, e que eram encomendas recorrentes e regulares. Também essas exportações do Brasil para lá estão sendo impactadas pelo fim do de minimis. Agora, o mais preocupante é que, na medida que o mercado quase que se fecha do ponto de vista das plataformas no D2C, do Direct to Consumer, esse produto poderá vir para nós. Então, são várias agendas que nós estamos lidando ao mesmo tempo. Uma agenda mais ofensiva da gente preservar mercados e vai depender muito dos desdobramentos das negociações que vão ser feitas doravante. A outra é o lado da defesa comercial legítima. O que é defesa comercial legítima? Não é por uma incompetência do produtor, etc. É uma mudança das placas tectônicas que estão gerando fluxos muito rápidos de alteração de destino de mercadorias e que pode colocar em risco não só as empresas, como concomitantemente os empregos e tudo mais que gravita em torno disso. A indústria brasileira de têxtil e confecção está entre as 5 maiores do mundo. 1.300.000 pessoas diretamente envolvidas e com faturamento de 250, 260 só de indústria, tá? De bilhões de reais por ano. Portanto,
São vários temas que nós estamos tendo que lidar neste momento. A nova geopolítica, as novas configurações de cadeia de suprimento, as mudanças no mercado norte-americano, o comércio eletrônico, que é natural, veio para ficar e nós temos que explorá-lo do bom sentido para avançar e dar comodidade ao consumidor, mas nós não podemos destruir os pequenos comerciantes e pequenas lojas que estão aí espalhadas no Brasil inteiro por conta de alterações dessa magnitude. E, no final, você vai perdendo capacidade de enfrentamento, não por uma incompetência, mas por uma mudança realmente poderosa nesses fluxos e nessas relações mundiais. Agora, Fernando, nessa nova conjuntura tão crivada de desafios, como você menciona, nós estamos vivendo uma crise inusitada, né? Nessa crise, a maior potência do planeta, que coleciona superávites no comércio com o Brasil, impõe às exportações brasileiras a sua maior sanção, uma tarifa de 50%, por razões declaradamente políticas. O Trump menciona nos seus despachos explicitamente que ele está fazendo a sua incursão sobre o Brasil porque acha que há uma caça às bruxas ao Bolsonaro no Brasil. O que eu queria lhe perguntar é: como interpreta essa nova realidade em que a política se mistura de forma tão intoxicada com o comércio, e o que acha de, hoje, um familiar do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, estar lá nos Estados Unidos pressionando a Casa Branca para adotar sanções contra o Brasil, seja contra o ministro Supremo, seja contra empresas brasileiras, contra trabalhadores brasileiros, em última análise, né? E como é o prestígio do Bolsonaro no seu setor? Olha, eu falo como entidade. Tá? E como entidade, nós temos que nos relacionar com o poder constituído. As posições individuais dos associados são posições individuais e temos para todos os gostos. Portanto, nós pensamos nesse momento na indústria têxtil e confecção do Brasil, um momento que exige negociação, não achamos que a retaliação olho por olho vá gerar algum resultado, pelo menos nesse momento. E, ao mesmo tempo, sim, a política está dentro dessa questão. Mas nós não vamos nos imiscuir nessa agenda. A nossa discussão é comercial e nós vamos continuar com foco no comercial. Agora, os julgamentos de valor sobre o que cada um está fazendo, eu deixo para cada um dos associados individualmente. Como instituição, a nossa missão principal e fundamental é promover o desenvolvimento do setor. E nós vamos dialogar sempre buscando esse caminho. E nós achamos que esse caminho terá que ser aberto mais à frente, pelo menos, se não mais imediatamente, porque economicamente não faz sentido. E eu acho que politicamente não cabe a nós aqui emitirmos nenhum juízo de valor, já que o governo brasileiro tem a responsabilidade de tratar do tema como o poder incumbente nesse momento. Então, eu acho que nós pensamos no Brasil, queremos o Brasil com mais investimentos, acho que o Brasil tem que ter um equilíbrio nessas suas relações, é um país grande, mas não é o mais poderoso. Temos que trabalhar com todos esses movimentos e, nesse instante tão crítico, devemos reconhecer, sem dúvida nenhuma, nosso papel é trazer mais calma e mais serenidade nesse encaminhamento, porque se nós continuarmos a trabalhar com essa linha, nós não vamos escalar, e nós não queremos escalar nada, nós queremos encontrar um ambiente de paz e equilíbrio para produzir adequadamente. Eu entendo a sua preocupação, louvável. O presidente de uma entidade não quer, enfim, se imiscuir em uma arena política, mas apenas por curiosidade, sabemos que alguns setores, o agronegócio, por exemplo, nesses setores havia uma predileção pelo Bolsonaro, muito nítida e expressada, né, pelos seus representantes. Só por curiosidade, no setor têxtil há essa preferência nítida ou há um espalhamento que não lhe permite dizer, olha, aqui é mais isso ou mais aquilo? Josias, o setor está distribuído em todo o território nacional. São mais de, se nós juntarmos só as empresas com 5 ou mais funcionários, são cerca de 25 mil companhias. Se nós agregarmos as empresas de 1 ou mais funcionários, são cerca de 56 mil companhias. E se nós agregarmos os MEIs, nós chegamos a 300 mil, pelo menos, CNPJs vinculados a essa atividade. Está distribuído do norte a sul, leste a oeste. Então, por isso
dá para a gente perceber que é uma ecleticidade enorme entre espalhamento regional, localização das fábricas, e aí você tem todos os gostos, dependendo da região que você esteja, dependendo da região que você esteja instalado, dependendo do momento que você esteja vivendo. Essa política é uma política, ela está sempre dinâmica e as pessoas vão se orientando a partir das suas preferências, não só pessoais, mas também daquilo que está acontecendo nos estados, nas regiões que eles estão atuando. E aí o administrador local também acaba impactando na visão do nacional. Então eu diria para você que nós temos aí um setor muito fragmentado, muito distribuído em todo o país, e como você, como jornalista mais do que competente que é, você sabe que tem áreas mais para um lado, áreas mais para o outro, e aliás eu diria para você que nós deveríamos caminhar para uma área mais equilibrada, pensando no amanhã, porque o mundo não vai nos esperar. E as discussões de inteligência artificial, fábricas novas chinesas que têm mais robô do que gente, e tudo mais que nos coloca numa posição difícil para avançar no nosso posicionamento mundial. O agro, nós somos uma potência agrícola, alimentamos aí cerca de 1,6 bilhão de pessoas, segundo as estimativas, mas o setor industrial brasileiro, ele é um setor que vem sofrendo mais essa concorrência mundial, principalmente no nosso caso vindo da Ásia, com países que não têm os mesmos regramentos que nós temos, não temos os mesmos custos de capital que nós temos, não temos as mesmas imposições e encargos que nós temos, e eu não estou aqui dizendo que nós devemos ir para lá ou para cá, eu só estou dizendo, constatando uma realidade. Então, é um setor extremamente disputado, que enfrenta o mundo há mais tempo, desde que a abertura começou com o presidente Collor, necessária, mas feita dentro do modelo brasileiro, sempre com pouco planejamento, e eu acho que o Brasil precisa mais caminhar para uma convergência do que acentuar as divergências. E é construção mais de pontes do que de muros. E esse é o nosso papel aqui como instituição. Agora, o julgamento político de cada empresário, de cada funcionário do setor, de cada executivo do setor, é de esfera íntima e realmente nós não podemos trabalhar com essa linha, sob pena de nós não conseguirmos cumprir o nosso objetivo fundamental, que é promover o desenvolvimento da indústria têxtil e confecção do Brasil, não só para atender o mercado mundial, como também para atender o mercado local. E nesse sentido, voltando um pouco à questão das pequenas encomendas, eu fico muito curioso em ver iniciativas de retorno a não taxar as pequenas encomendas até $50, promovendo uma competição absolutamente desigual com a produção brasileira e com o comerciante brasileiro. E um país que tem mais de 140 mil pontos vendendo exclusivamente vestuário dentro do território nacional, de novo, em todo o nosso espaço geográfico. Então, eu não vejo nenhuma vantagem, por exemplo, em alguém propor não taxar. Eu vejo, sim, vamos destaxar a produção brasileira, reduzir os encargos para aumentar a capacidade de consumo e gerar mais riqueza dentro do nosso território. Isso, para mim, faz sentido. E não argumentos falaciosos para justificar uma desigualdade tributária, por exemplo, entre o que vem lá de fora, num mundo como esse que nós estamos vivendo, e aquele que produz, emprega e investe aqui no país.